Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil, e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca! Bom, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos, né, mais esse painel do encontro científico das comissões de estudos da BPI. Espero que vocês estejam gostando, né, desde segunda-feira, dos painéis. Né. Hoje de manhã a gente já teve um painel sobre patentes, né, e agora talvez algumas pessoas estejam estranhando que a gente tem uma nova comissão também sobre patentes, né, mas dessa vez a Comissão de Patentes e Novas Tecnologias, que é uma comissão que foi criada esse ano, né, e a ideia dessa comissão é ter um espaço dedicado, né, à discussão de como essas novas tecnologias que a gente tem visto ao longo da semana, né, inteligência artificial, metaverso, 5G, hoje em dia 6G, né, a internet das coisas, diversas tecnologias que estão impactando, né, o sistema de TI em vários lados, né, mas essa comissão então foi criada para a gente poder olhar com um pouco mais, né, de cuidado e de uma forma um pouco mais dedicada para a parte de patentes, né, como essas novas tecnologias vão estar impactando, né, o sistema de patentes, né? E para começar, como esse é o nosso primeiro encontro, a primeira atividade da comissão, a gente pensou então em analisar, né, o cenário atual do Brasil, né, como que isso se aplica, né? Então o nosso tema de hoje vai ser patentes para invenções da quarta revolução industrial, né, também chamadas de indústria 4.0, né, e as reflexões sobre o cenário atual do Brasil. Né? Eu sou o Tarso, eu sou engenheiro eletrônico, sócio do Cardinal Leonardo, estou aqui também com o Bruno Rufinger, que é sócio do Dânima, e a Ana Cristina Miller, que é sócia do BMA. Quer falar alguma coisa, ou Bruno, ou complementar alguma coisa? Na verdade, só pegando carona até no vídeo inicial, né, que fala muito de tecnologias disruptivas, né, e o porquê da criação desse grupo, né, a intenção nossa não é competir com o grupo principal, muito pelo contrário, produzir conteúdo junto, né, trazendo para a discussão todos os players, né, os operadores do direito e da propriedade industrial, a iniciativa privada, o mundo acadêmico, que hoje é o maior depositante produtor de tecnologia no Brasil, né, o próprio NPI, e a nossa intenção é discutir
tecnologias que têm uma obsolescência muito acelerada e, por isso, demandam talvez um exame técnico mais célere e menos engessado, se comparado com o tradicional. Então, a questão principal, o mote principal da criação dessa comissão não competir com o principal. Obviamente, as discussões são muito congruentes, elas andam juntas, mas tentar achar uma nova roupagem, né? Soluções diferentes para tornar a vida de todos nós aqui, nós temos três dos 4 players que eu falei aqui, né? O operador, o NPI e a indústria, que essa discussão produza um conteúdo e venha facilitar a nossa vida daqui para frente. Sem mais delongas, eu não quero tomar o tempo de vocês, vou voltar a palavra para o Tasso para ele poder apresentar os nossos palestrantes de hoje. Perfeito, Bruno. Então, hoje, como o Bruno falou, a gente tem o Wagner, do INPI, né? Eu vou apresentar o mini currículo de cada um dos apresentantes, né? E também tem a Maessa e o Miguel, que eles são da Samsung Eletrônica da Amazônia, da Samsung Brasil. Tá, então a gente vai começar pela apresentação do Wagner. Então, hoje eu vou brevemente apresentar o Wagner, que o Wagner ele tem graduação em Engenharia Elétrica em ênfase eletrônica pela FRJ, mestrado e doutorado na área de processamento de sinais pela COP. Né? O Wagner ingressou na NPI em 2006 como examinador de patentes na área de telecomunicações e atuou por 5 anos como assistente técnico da diretoria de patentes e atualmente ele ocupa o cargo de coordenador geral de patentes. Né? O Wagner também vem palestrando sobre temas de patenteabilidade, de versões de softwares, de IA. Então, acredito que algumas pessoas da nossa plateia também já conheçam o Wagner. Wagner, muito obrigado e com você. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, né, num fórum de discussão, principalmente, né, o que me permite também compartilhar algumas de nossas dúvidas, né, para que a gente chegue até a um resultado que seja interessante para todos, para a comunidade, para o desenvolvimento industrial, né. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Deixa eu ver aqui. Estão vendo bem? Estamos sim. Perfeito. Bom, então, como o Tarso já me apresentou, eu estou atualmente como coordenador no INPI na área de patentes, coordenando ali as atividades de exame em telecomunicações, em eletrônica, e o assunto de novas tecnologias tem sempre nos motivado a olhar um pouco para frente, né? Apesar de que o INPI está sempre tentando melhorar seus prazos de atendimento, né? Às vezes a gente olha muito para o presente e deixa o futuro até um pouco para o futuro, né? Mas é necessário que a gente aborde essas questões para ter uma previsão melhor do futuro, né? Então, eu pretendo falar aqui um pouco, brevemente, sobre a indústria 4.0 e a relação com o PI, sobre as conectividades que fazem parte aí da indústria 4.0, a implementação por software, a proteção de dados, as invenções relacionadas à IA, é onde eu pretendo me prender um pouco mais de tempo, né? Falando um pouco sobre as tendências de depósito, as invenções que utilizam inteligência artificial e aquelas invenções que são geradas por inteligência artificial, e aí vou compartilhar um pouco com vocês as nossas dúvidas e as nossas opiniões a respeito do papel do inventor, né, que é uma polêmica atual no assunto, né? Bom, o desenvolvimento tecnológico, né, a evolução tecnológica, ela é uma constante, né? E por que temos agora uma revolução industrial, né? Então, o principal motivo disso, né, é que a evolução industrial ela atingiu um ponto em que ela congrega várias evoluções tecnológicas em diferentes setores, né? Por exemplo, a internet das coisas, né, onde coisas começam a se conectar, né, independente de se comunicar com o computador central e tal, né? E essas coisas passam a compartilhar dados, né? O compartilhamento de dados aí pelo 5G aumenta enormemente, é o que faz possível a internet das coisas, né? A inteligência artificial, que cada vez mais tem ocupado espaço, interoperabilidade,
né, e a tendência de inovação por software, né? Então, esse é um tema que a gente precisa tocar em como a propriedade intelectual ela vai abordar esse tópico, né? Então, falando um pouco sobre conectividade, passando aqui rapidamente, né, o que está relacionado à propriedade intelectual é que para as coisas se comunicarem, elas precisam ter um padrão de comunicação para se entenderem, né? Então, quando a gente fala de conectividade, a gente vai falar de padrões, né, de comunicação, né? Isso entre sensores, máquinas, computadores, aplicações, né, que vão trocar dados entre si, né? E quando a gente fala de patentes, né, nesse contexto, né, é importante a gente falar das CEPs, né, que são as patentes que protegem tecnologias essenciais para esses padrões de comunicação, né? Então, isso acontece mais ou menos um grupo de empresas, a partir de uma chamada, né, um grupo uma determinada proposta de determinação de um padrão, as empresas se reúnem, apresentam as suas propriedades intelectuais naquele tema, né, e chega-se ali a um congregado de patentes, né, formando um pool ali de patentes que vão estar associados ao desenvolvimento daquele padrão, né? Então, esse é um ponto que, falando um pouco do Brasil, né, eu conheço pouco a participação de institutos de pesquisa e até de empresas, né, que participam ativamente na formação desses padrões, né? Então, eu divido com vocês um pouco de desconhecer isso, né? Falando, então, da implementação por software, né, mudando de assunto, né, vale a gente tocar nesse ponto pela dualidade ali entre software protegido por patentes, né, mas tem também o registro. Então, onde está o limite entre essas coisas, né? Então, bom, primeiro a gente tem a definição do que é software na lei de software, né? Eu coloquei por referência aqui no slide, eu não vou ler o slide, senão a gente perde muito tempo nisso, né? Então, a gente tem uma referência ali de que o programa do computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções, né? Está definido que a proteção do software ele é por direito autoral, onde a gente tem uma lei específica, que é a lei de software, né, que vai cuidar da proteção aí do registro aí do software, né? E um detalhe que no direito autoral, a gente tem ali no artigo 7º uma observação de que a proteção dada pelo direito de autor, ela não abrange o conteúdo técnico ou científico, né? Então, como proteger esse conteúdo técnico-científico? Daí, quando a gente olha para a lei de patentes, a gente tem no artigo 10, né, que o programa de computador em si, ele não é protegido por patente, né? Porém, o conteúdo técnico ou científico é possível que ele seja protegido por patente. E como? Bom, fazendo aqui uma distinção entre o direito de autor e patentes, né? A gente tem que as patentes, elas protegem as características técnicas, o direito ele decorre do depósito, a abrangência do direito ele é nacional, né? O depósito é obrigatório, o pedido ele passa por um exame formal e um exame técnico, e a validade para a patente, no caso, é de 20 anos a partir da data de depósito, né? Por outro lado, o direito de autor, ele vai proteger a expressão literal, né? O direito surge a partir da criação, né? A abrangência já é internacional, e o registro ele é facultativo, né? E é feito no próprio INPI, que vai passar por um exame meramente formal, né? E a validade desse direito é de 50 anos, né? Então, distinguindo as duas formas de proteção, né, relacionada ao software, né? Então, nas patentes, a gente teria a proteção da solução técnica para um problema técnico, né? O que a gente chama de invenção implementada em programa de computador. E, por outro lado, o direito de autor ele vai proteger a expressão autoral daquela solução técnica, né? É o que a gente considera como sendo o programa de computador em si, certo? Então,
pela figura aqui, né? Quando eu falo do método que está associado àquela solução técnica, eu estou falando de patente. Quando eu estou falando da implementação daquele método em uma determinada linguagem, né, seguindo algum paradigma de orientação a objeto ou procedural, aqui eu já estou falando do direito de autor e a proteção é pelo registro do software, certo? Então, dando um breve exemplo aqui, né, de como essas duas coisas convivem, né, o registro e a patente, né? Então, suponha que um indivíduo ali de camisa verdinha, ele tem uma ideia, né, de um algoritmo, de algo relacionado à solução para um problema que pode ser feito por software, né? Então, se ele tem a intenção do depósito de uma patente, ele vai descrever qual é esse método que ele propõe, quais são as etapas desse método que ele propõe, né? Vai fazer o depósito, né? E ele pode obter aí uma patente, né? E tendo essa patente desse método, né? Ele realiza esse método por meio de um programa de computador, né? Onde ele vai ter o direito autoral, né? Os copyrights aí desse direito de autor, né? E se por acaso um terceiro queira também realizar de outra forma, ele deseja implementar de outra forma aquele método que está contido naquela patente, então, por meio de uma licença daquela patente, ele realiza essa invenção de uma outra forma, certo? E aí ele tem também os direitos dele autorais sobre a expressão que ele deu àquela implementação daquele método, certo? Bom, então a gente vai tocar ainda nesse assunto um pouco mais para frente, mas agora falando dos dados, né? Como que decorre a proteção dos dados, né? Então, aqui na indústria 4.0, a gente tem um desafio que é quem é o dono desses dados, né? E qual é o regime de proteção para esses dados, né? Então, a gente tem que o direito de autor ele prevê a proteção de bases de dados, né? Porém, não os dados em si, né? E, por patentes, né, a gente tem uma restrição ali no artigo 10, que é sobre a apresentação de informações, né? Onde o INPI entende que quando uma criação que ela seja somente caracterizada pelo seu conteúdo, né, ela é considerada uma apresentação de informação, né? Estrutura de dados ou bancos de dados são considerados apresentação de informação, né? Apesar de que uma criação que utilize ou gere estruturas de dados, ela pode ser considerada uma invenção. Porém, os dados em si, então, que estamos falando aqui, eles não são protegidos por patentes, certo? Bom, falando de dados, isso nos leva a falar da inteligência artificial, né, que também está no âmbito aí da indústria 4.0, né? E daqui eu faria a diferenciação em dois tipos, né, de inteligência artificial, né? Essa separação aqui não é muito convencional, costuma-se falar sobre se o usuário participa ou não participa da invenção, só que eu gosto mais de apresentar dessa maneira, né? Considerando que nós teríamos um tipo de invenção onde a inteligência artificial ela é parte da solução técnica, né? Ela integra a solução técnica, né? E hoje esta tem sido nossa maior preocupação, porque existem já várias patentes nesse assunto, né? E um outro tipo seria as invenções onde a solução técnica é gerada por inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial ela participa da busca pela solução, mas ela não é a solução, né? Ela não está integrada, ela não é parte integrante dessa solução. E daí que surge o problema do papel do inventor, já que a própria IA é quem, teoricamente, inventa, né? Bom, se a gente fala um pouco de tendências de depósitos, né? Nessas patentes relacionadas aí, eu trago aqui 3 referências, né? Um trabalho da WIPO, né, de 2019, sobre tendências, né, em inteligência artificial, né? Temos um radar tecnológico feito em 2020, né, num cenário brasileiro, né? E temos recentemente
uma publicação sobre máquinas e equipamentos, inteligência artificial relacionada a máquinas e equipamentos, né? Bom, esse trabalho da WIPO, né, bem resumidamente, eu vou passar bem resumidamente por aqui, aponta ali o Brasil em torno de 5.000 pedidos relacionados à inteligência artificial, né, num ranking ali, desejaríamos estar um pouco mais acima desse ranking, né, estando atrás da Índia, né, estando atrás da Coreia, né? E olhando para esses depósitos, né, ao longo do tempo, a gente tem aqui um gráfico onde as barras elas mostram a incidência de pedidos relacionados à inteligência artificial e a linha são os depósitos de pedidos em geral, né? Então, a gente observa ali que entre o ano de 2013 até o ano de 2017, a gente tem um crescimento da inteligência artificial em oposição a um decréscimo no número de depósitos, de pedidos em maneira geral, né? O trabalho de máquinas e equipamentos, ele traz ali um recorte um pouco mais atualizado em 2018, 2019, onde a gente verifica uma queda, né, nesse comportamento geral, né? Então, não é o que gostaríamos de observar, né? Se olharmos para os residentes, né, para o depósito de residentes, a gente percebe que não há uma distinção assim tão gritante, né, no aumento de depósitos em pedidos relacionados a IA, né? O gráficozinho ali de máquinas e equipamentos, ele até mostra uma subida, né, em 2018 e em 2019, relacionado a esses pedidos, mas essa subida ela poderia ser um pouco maior, né? Isso é um pouco do reflexo do quanto as nossas instituições têm depositado patentes nessa área, né? Quando a gente olha aqui pela origem do depositante, né, a gente percebe que no depósito de pedidos não só de inteligência artificial, aqui do lado esquerdo, né, o Brasil costuma contribuir com 20% das patentes depositadas, né? E quando a gente fala em inteligência artificial, né, essa porcentagem cai para 9%, né? Ali do lado direito, a gente percebe que os Estados Unidos ele tem uma proporção de 45%, né, nesses depósitos relacionados à inteligência artificial. E quando observamos os principais atores, né, num contexto geral, né, a gente tem ali Microsoft, Qualcomm, Philips, Nissan, né, como os principais depositantes, né? Nesse trabalho de máquinas e equipamentos, né, que são inteligência artificial aplicadas a máquinas e equipamentos, a gente percebe que a Nissan passa à frente da Microsoft, né, principalmente por causa aí dos carros autônomos, né, que vem trazer aí um, um, um avanço bem estranho para a nossa geração, né? E quando a gente olha para os residentes, né, a gente tem ali a Unicamp, a Samsung, né, como um segundo maior depositante, e o curioso aqui é a gente observar que a maioria dos depositantes aqui nos top 15, né, eles são universidades, né? Esse perfil ele tem se mostrado também no depósito de pedidos que não só relacionados à inteligência artificial. Então, as universidades elas têm predominado como depositantes, né? Quando a gente olha para máquinas e equipamentos, esse quadro quase que se repete, né, nos três principais depositantes ali, né? Considerando que temos um grande número de institutos de pesquisa aqui como principais depositantes, eu espero que as universidades já tenham encontrado meios de como lidar com essas patentes depois que elas são concedidas, né? Porque o nosso problema inicial era convencer as universidades que elas precisavam depositar, né? Os NITs, né? Acho que a gente obteve isso com sucesso, como os dados mostram, né? Agora, o desafio seguinte é como colocar essas patentes em prática, né? Como negociá-las, como é a expertise desses centros de pesquisa em fazer isso, né? E quando a gente olha para o tipo de invenção ali relacionados à inteligência artificial, a gente tem um padrão ali curioso, né?
onde os aprendizados de máquina eles predominam, né, quando a gente fala de técnicas em inteligência artificial, né, de machine learning, né, aqui incluídos deep learning, redes neurais, né. Então, o aprendizado de máquina ele predomina, né. Em aplicações funcionais, são aquelas aplicações onde a inteligência artificial ela está muito intrínseca ao problema que está sendo resolvido, né, por exemplo, visão computacional, processamento de fala, né. Então, a gente tem uma predominância ali em visão computacional, né, métodos de controle, por exemplo, né. E quando a gente olha para os campos de aplicação, que seria diferentes aplicações onde a inteligência artificial ela pode ser utilizada, a gente tem a predominância ali nos transportes, né, nas ciências médicas e nas telecomunicações. Esse padrão ele acaba se repetindo nesse trabalho que foi feito de máquinas e equipamentos em 2022. Então, como que a proteção intelectual acontece, né, por patentes, né, acontece para as inteligências artificiais? Então, na última revisão das diretrizes, a gente já incluiu um tópico a respeito de inteligência artificial, um tópico modesto, né, porque a gente está amadurecendo nesse assunto, né, e a gente prevê que em breve a gente vai tornar público um pouco mais do nosso entendimento, ou seja com exemplos, ou seja com algumas regras nas diretrizes, né? Mas o que a gente pode já adiantar, né, de como a gente tem entendido o exame de patente nessa área, né? Cabe a gente falar primeiramente da elegibilidade, né, que são as matérias que são excluídas no artigo 10, né? Quando que uma rede uma inteligência artificial ela pode cair ali como matéria excluída, né? Então, a primeira coisa é a fronteira com os métodos matemáticos, né? Estamos falando de algoritmos, né? Então, existe uma fronteira ali muito tênue em considerá-la como um método matemático. Então, a princípio, como que o INPI vai entender que uma inteligência artificial ela não se enquadra como um método matemático? Quando ela estiver sendo aplicada a resolver um problema técnico, a resolver uma solução técnica resolver um problema técnico por uma solução técnica, né? Quando ela estiver sendo aplicada em algum campo técnico, certo? Ou seja, se eu reivindico meramente um método de treinar uma rede neural, né, onde eu não aplico essa rede neural em lugar nenhum, né, isso vai ser entendido como um método matemático. Veja só, se a gente permite esse tipo de proteção, isso impediria que qualquer outro desenvolvedor pudesse se utilizar daquela forma de treinamento, né, em qualquer aplicação possível, né? Então, esse é um requisito, né? Que não se aplica só à inteligência artificial, mas também às invenções implementadas por programa de computador, certo? Eu não posso resolver simplesmente um problema matemático. E um outro cuidado que é preciso ter sobre as matérias excluídas relacionadas à inteligência artificial é quando a inteligência artificial ela suporta aplicações em alguns métodos que são excluídos de patenteabilidade, né? Como os métodos de fazer negócio, métodos educacionais, né? Métodos comerciais, né? Então, é preciso estar atento que o fato de resolver aquilo por uma inteligência artificial não torna o método patenteável, certo? Isso se aplica também às patentes, às invenções implementadas por programa de computador, né? Sobre a suficiência descritiva, convém a gente ressaltar, né, que é necessário a descrição dos parâmetros de entrada e de saída de uma rede ou dessa inteligência artificial, é preciso que isso seja descrito, né? E tem se discutido muito a respeito do black box, né? Do efeito black box, onde você tem ali dentro dessa inteligência artificial algo que você não sabe muito bem o que né? Quais são os parâmetros que a rede, após o treinamento, que ela estabelece para chegar ao resultado, né? E também dos hiperparâmetros, né? Que
quantas camadas tem, quantidade de neurônios, alguns parâmetros que regem ali aquela inteligência artificial. Então, o que é importante a gente ressaltar aqui, que quanto menos descrição existir a respeito, mais suscetível está a, a, a ser impedido por uma falta de atividade inventiva, né? Uma vez que ela se torna de uso mais geral, né? E uma outra preocupação é quanto à correlação entre os dados de entrada e saída forem imprevisíveis, né? O Japão tem um exemplo muito interessante aqui, que é uma estimação do quanto uma maçã está madura a partir do formato do rosto da pessoa que colheu a maçã, né? Então, esse é um exemplo que para a gente parece meio imprevisível que isso possa ser estabelecido, né? O que tem a ver o rosto de quem colhe com a maturação do fruto, né? Então, é preciso ter cuidado quando o técnico no assunto não é capaz de prever essa correlação em entrada e saída. Então, se isso for aparente, é preciso que essa descrição seja ainda mais profunda. E quando a gente fala de atividade inventiva, né, a gente pensa sempre no que aquela invenção vai trazer em relação ao estado da técnica de efeito inesperado, né? Então é preciso ter atenção, né, quando eu utilizo uma inteligência artificial ou um método de machine learning para substituir uma função que já era executada anteriormente, né, por um método determinístico, por um polinômio, né, por alguma coisa determinística, ou eu simplesmente troco uma inteligência artificial, um método de machine learning por outro, né, ou até altero parâmetros nessa forma de machine learning, né? Então, a gente tem sempre estar atento sobre o que é óbvio para o técnico no assunto, né? O técnico no assunto ele é capaz de alterar parâmetros de um algoritmo de otimização para chegar a um melhor resultado, né? Então, existe aí uma dose de obviedade num técnico que conhece machine learning, né? E sempre estar atento ao efeito que essa mudança traz, né? Se esse efeito ele se torna inesperado, então existe aí uma chance de se chegar até atividade inventiva, né? Outro ponto é sobre os parâmetros, né? Quando eu modifico os parâmetros de entrada dessa rede, né? A gente entende que se acontece o acréscimo de novos parâmetros a uma rede já existente, isso pode trazer um efeito técnico inesperado e pode levar à atividade inventiva. Assim como realizar um pré-processamento desses parâmetros de entrada, né? Porém, entende-se que é óbvio para um técnico no assunto se eu, por exemplo, aumento a quantidade ou a variedade desses dados, né? Ou a qualidade até desses dados, né, de treino. Isso vai melhorar o resultado, porém, a gente considera que seria óbvio para um técnico no assunto esse conhecimento, né? Quanto melhor os dados, melhor seria o resultado esperado, né? E quando a gente fala de invenções geradas por inteligência artificial, né, são aquelas que não participam da invenção, né? Hoje, o exame dos requisitos de patenteabilidade ele é feito sobre a solução que é apresentada, né? Independentemente da forma como se chegou àquela solução, né? O examinador ele não argue a requerente, né, sobre como ela chegou àquela solução. Foi ela mesma que obteve aquela solução, né? E ainda, né, a gente não argue também, nem se preocupa com isso, né, sobre qual é a expertise do inventor, né? O inventor ele é um inventor simples, que teve simplesmente uma ideia, que não tem uma formação de expertise naquela técnica, né? Ou o inventor é uma pessoa com autoconhecimento, né? Isso diferencia a solução, né? A gente leva em conta isso? Não, né? A gente não considera isso no exame técnico, né? E aí, no futuro, né? Quando a gente fala de inteligência artificial que está gerando uma invenção, né? Será que a gente vai precisar distinguir proteções que são produzidas, proteção de invenções que são produzidas por inteligência artificial ou por seres humanos, né? Estariam aqui os seres humanos saindo em desvantagem, né? Quando eu coloco aí uma inteligência artificial para gerar
invenções, né? E seguindo essa pergunta, né, o critério de exame técnico, a gente deve tratar de maneira diferenciada, né? A gente deve levar isso em conta, se aquela invenção foi feita por IA ou se foi feita por uma pessoa, né? Que vai nos levar a questionar e quem é o técnico no assunto, né? Eu estou colocando isso como questões, porque isso ainda é um tema um pouco em aberto para nós, né? E aí, quando a gente fala do papel do inventor, né, já que abordamos ali a questão da autoria, né, das patentes, né, a gente tem alguns desafios no direito autoral, que é o caso do Next Rembrandt, né, onde uma inteligência artificial ela produz ali uma pintura que ela não foi feita por Rembrandt, mas ela foi treinada com várias pinturas do Rembrandt e ela reflete o modo de pintar do Rembrandt, como se o Rembrandt fosse, né? E um outro caso curioso é do macaco Naruto, né, que tirou uma foto de si mesmo, né, e aí ocorre a discussão aí de como dos direitos autorais sobre essa foto, né, do macaco Naruto, né? E a gente pensa em como seria um caso análogo a patentes, né? E eu já estou passando aqui 6 minutos do meu tempo, mas vamos lá. Aqui eu trago um caso que me ocorreu, né, da gente pensar numa analogia relacionada a patentes, né, uma analogia ao caso do Naruto, né, em patentes como seria, né? Então, pensando aqui, suponha que você trabalha no ramo de calçados, né? Essa é a Lola, é minha cachorra boxer, né? Ela, quando era mais nova, ela gostava de roer sapato, hoje ela já está mais velhinha, né? Eu convenci ela a roer a palmilha para tirar essa foto. E suponha que, ao deixar o tênis ao alcance da Lola, ela pega a palmilha e mastiga essa palmilha, né? E aí ela fura essa palmilha toda, né? E aí você, com pressa, precisa usar a palmilha, coloca a palmilha furada assim mesmo, passa o dia e ao final do dia você percebe que a umidade, a transpiração dos seus pés tinham diminuído, né? A ventilação ali causada pelos furos na palmilha tinha feito a palmilha mais apta à transpiração, né? Então, daí, observando isso, né, o que a Lola fez, né, você experimenta, então, diferentes tamanhos de furos ali para aquela palmilha que não seja desconfortável, verifica como é que as máquinas podem ali produzir e propõe ali uma palmilha antitranspirante, né? E aí eu faço uma pergunta provocativa, né, sobre a legitimidade de configurar aí como um inventor, né? À medida que foi a Lola que propôs essa solução, né, seria legítimo que ao depositar uma patente você figurasse como inventor, né? Se sim, né, se não foi a Lola que inventou, né, o que faz de você o inventor, né? Bom, e quando a gente fala de invenções que são geradas por inteligência artificial, né, a gente tem o caso recente, que é o caso Dabus, né, que tem provocado essa discussão sobre a autoria, né, quando ele declara que o inventor dessa patente é Dabus, né, é uma inteligência artificial, né? Ele não declara nenhuma pessoa natural, né? Simplesmente a Dabus, né? Então, nós temos uma questão legal sobre a interpretação do artigo 6º da LPI, né? Esse pedido ele foi depositado no Brasil, né? A princípio, foi solicitado que ele explicasse as razões, né, de ter colocado ali como uma pessoa, com uma inteligência artificial, ao invés de um inventor, tá? Esse é um caso que ele está em discussão interna, né? Inclusive com a Procuradoria, a respeito de qual vai ser o fim dessa decisão, né? Mas o que eu trago como opinião, né, é que o caso ele acaba não sendo se a inteligência artificial, se ela deve constar como inventor.
mas sim o fato de não constar nenhuma pessoa como inventor, né? Então, ao meu ver, eu ainda, no conhecimento que eu tenho, não sou um especialista em inteligência artificial, em métodos de machine learning, mas, ao meu ver, a hipótese, a chance, né, de uma inteligência artificial ser capaz de, mediante inúmeros problemas, ela selecionar um problema e, ainda, mediante várias soluções para aquele problema, selecionar uma solução para aquele problema, isso ainda me parece um pouco um problema para o futuro, né? Então, ao meu ver, né, essa limitação dos problemas, né, quando eu falei ali do sapato, do sapato da Lola, né, quais seriam os atributos ali do inventor importantes, né? Respondendo um pouco aquela provocação, né? O fato de trazer aquela, de observar o que a cachorra fez, né? O que a Lola fez, e poderia não ter sido a Lola, poderia ser simplesmente uma observação, e transformar aquilo em aplicação industrial, em dar utilidade àquilo, né? Então, me parece que a pessoa, ela ainda tem uma atribuição muito importante aí no papel de inventor, né? E, por enquanto, eu acho que ela precisaria constar numa invenção, até quando feita por inteligência artificial, certo? Enfim, eu termino aqui minha apresentação, espero não ter me prolongado muito, né? E passo a palavra aí para o Tarso, para o Bruno, e agradeço novamente a oportunidade e reforço que, sendo um fórum de discussão, de que a gente de que minha apresentação permita que a gente amadureça um pouco ou leve ou estabeleça um caminho ali para a gente ser seguido, para a gente se guiar em chegar a algumas conclusões. Tá bem? Obrigado. Obrigado, Wagner, pela excelente apresentação. Realmente é um tema que tem mais perguntas do que respostas, né? Mas eu acho que foi muito legal para a gente, né, refletir um pouco sobre o tema, e já dá para a gente ter algumas conclusões, né, pelo que você colocou, de atividade inventiva, de suficiência descritiva, elegibilidade. A gente já tem uma ideia de como vai ser, né? E aí acho que todo mundo está aguardando um pouco um posicionamento do futuro do NPI um pouco mais, né, na forma de uma diretriz, para a gente ter um pouquinho, né, mais de certeza de como que isso vai ser analisado, mas sua apresentação já coloca bastante um caminho que o NPI está entendendo no momento, né? Para a gente não perder muito tempo, eu vou passar direto para a Maessa e para o Miguel, né, que na verdade vai ser uma apresentação em conjunta dos dois, né? Os dois são da Samsung Brasil, e eu peço que todo mundo que tiver alguma pergunta, algum comentário, que vá colocando no chat, que a gente vai voltar para eles no final. Então, começando pela Maessa, né? A Maessa tem uma formação em engenheira, MBA em gestão empresarial e liderança, né? Atualmente cursa Direito pela PUC de Campinas. Ela já trabalhou em um escritório de TI e passou a trabalhar na Samsung a partir de 2019 como especialista em propriedade intelectual, né, com o objetivo de administrar e fomentar o portfólio de patentes desenvolvido pelo Instituto de P&D da Samsung Brasil. E o parceiro da Maessa, que é o Miguel, né? O Miguel é mestre e doutor em engenharia elétrica pela Unicamp. Em 2005, ele passou a trabalhar na Samsung, né, fazendo a interface entre a pesquisa acadêmica realizada por universidades e as necessidades do mercado, assim como na gestão da inovação. E como gerente de P&D, liderou projetos de pesquisa nas áreas de multimídia, 5G, segurança da informação e inteligência artificial, e atualmente é o responsável pelo relacionamento da empresa com universidades e centros de pesquisa, assim como da área de propriedade intelectual da Samsung. Então, por favor, Maessa e Miguel, com você. Obrigado, Tarso, aí pelo convite de estarmos aqui, né, nesse fórum, e muito honrados, de fato, pelo convite. Maessa? Isso, e apenas complementando, né, os agradecimentos aí também são meus, e principalmente também por podermos fazer essa conexão, né, com os escritórios, com os especialistas e com o INPI, que essa interação ela é muito importante para a gente. Esperamos que venham outros encontros e outras conversas e discussões a partir de hoje. Obrigada novamente. Miguel? Ok, vamos fazer aqui o screen sharing. Vamos ver se funciona.
Estão vendo? Chegou? Então tá. Agora, para fazer ele caminhar. Ok, a gente vai falar um pouquinho sobre a patentes na indústria, no caso Samsung, né? E aproveito aqui já falar para o Wagner que a gente se sentiu ali em todo o processo aí que você comentou a respeito de patentes relacionados a computador, de indústria, a gente está super alinhado, a gente viveu e vive tudo aquilo que você está colocando e temos tantas dúvidas quanto vocês com relação a algumas das questões, né, que a gente pode, nesse fórum, sem dúvida, depois mencionar e poder tirar algumas conclusões. Então, inicialmente aqui, né, a Miguel e a Maessa, estamos representando a parte da Samsung. Bom, então, falando inicialmente sobre a Samsung, né, a Samsung é uma empresa multinacional coreana que trabalha em um conjunto grande de setores, né? Aqui no Brasil a gente a conhece mais pela parte de celulares, né, smartphones, tablets, mas ela trabalha com a parte de semicondutores, construção de grandes navios, bancos, bom, no que você imaginar, a Samsung tem business, e dentro desses business, né, eles têm, a gente tem um conjunto também vasto de centros de pesquisa, né, onde a gente pode olhar aqui nesse slide, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, temos 9 bolinhas que representam aí os 39 centros de pesquisa que a Samsung possui no mundo, onde o SRBR, nós aqui, um deles fica na América Latina, fica no Brasil, né? E representamos aí o continente, digamos, né? Com gerando conhecimento, fazendo projetos para o mundo inteiro, tá? Então, somos um desses 39 centros de pesquisa. E para que a Samsung, né, ela consiga trabalhar dentro dessa área de propriedade intelectual e tudo mais, a gente entende que esses centros de pesquisa espalhados pelo mundo, eles têm que ser fortes, né? E o que um centro de pesquisa faz, né, no Brasil, assim, a indústria como um todo? Gera projetos, né? Trabalha com projetos que eles têm que, assim como o Wagner falou, tem que, em geral, resolver um problema técnico muito claro, muito tangível, e em cima disso a gente consegue gerar algum benefício para a sociedade, né? Em função de produtos e tal. E colocando aqui, até por uma dúvida que o Wagner tinha, sobre a questão de patentes essenciais, né? A gente tem aqui uma informação que a Samsung liderou, né, durante um tempo, o patentes de padrões na área de MPEG e JPEG, né, onde um dos nossos pesquisadores, junto com a academia, né, levamos aí para patentes que hoje estão dentro dos padrões internacionais MPEG e JPEG, particularmente na parte aí de 3D, né? Aquelas TVs que você tem que atualmente colocar os óculos, né? Para você poder ver 3D. O futuro, e aí o futuro um pouco mais para frente, é que você não precise, né? Por exemplo, utilizar óculos, né? Basta você mexer a cabeça, ir para trás, ir para frente, olhar de lado, por exemplo, e aí, em cima disso, você vai conseguir realmente ver ter essa sensação não só de profundidade, mas de movimento de onde você está perante o display. São coisas bem interessantes que são standards que levam, logicamente, um bom tempo para acontecer no mercado, mas a questão de padronização tem que começar muito antes, porque tem toda a parte tanto de algoritmos, não é, como também da parte de hardware, né? Não é só os algoritmos que fazem isso, mas o hardware vai ter que interagir, e aí entra a parte química, entra a parte... Nossa,
um prato cheio para quem quer realmente fazer pesquisa e desenvolvimento aqui em qualquer lugar, né? Outros exemplos aí também aí mais ligados à parte de IA, que é também uma tendência, né, mundial dentro da indústria, é que recentemente a Samsung ela tem feito parcerias com universidades, em particular aqui eu trago a da Unicamp, onde a gente vai tá criando projetos onde a gente vai aplicar inteligência artificial junto com a área de saúde e bem-estar. Né? Ou seja, no passado, né, uns 15 anos para cá, a maioria, como as estatísticas que o Wagner mostrou, sei lá, mais de 1.300 patentes estão relacionadas à visão computacional, né? A visão, detectar que o cachorrinho é cachorrinho, enfim, né? Aquelas detecção de muitas de coisas palpáveis, né? E isso estava sempre dentro da área de computação. Mas a tendência agora é a gente fazer essa mistura, né, entre o que é inteligência artificial associada a coisas bem diferentes, como, por exemplo, a área de medicina, ou a área de criptografia, né, de segurança da informação. Né? A mistura de áreas, hoje em dia, dentro da indústria, é algo que é uma tendência real, né? Não é mais só o pessoal de engenharia trabalhando com engenharia, né? Engenharia elétrica, telecom, computação, fazendo soluções dentro de um único ecossistema mais fechado. Agora, a gente trabalha em várias áreas que se complementam e disso aí sai uma sinergia nova. Mas para a gente ter essa sinergia, esse conhecimento, né, uma tendência, né, que aqui no Brasil é mais premente ainda, é a questão de, para eu ter bons centros de pesquisa, né, eu preciso de gente que trabalhe nesses centros de pesquisa, eu preciso de ter conhecimentos, né? Eu preciso de ter boas universidades, eu preciso de trazer que a população, né, as nossas crianças, os nossos estudantes consigam entrar em universidades ou em centros de educação, de forma geral, e em cima disso a gente consiga colocar e inspirá-los a ter mais conhecimento e serem curiosos, que no fundo, né, os cientistas não somos mais do que simples curiosos para ver como é que esse negócio aqui funciona. E nesse contexto, né, a Samsung também faz um investimento não só na última milha, mas também em projetos de capacitação. Particularmente aqui eu trago 3 exemplos, né, que estão ocorrendo na região norte do Brasil. O projeto Super na Federal do Amazonas, o projeto Aranoá no Instituto Federal do Amazonas e a Academia STEM na Universidade Estadual do Amazonas, né? Onde todos eles visam trabalhar com o pessoal, incentivar pessoas a estudarem mais dentro da área STEM, né, que seria ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? A gente, acho que também estatisticamente, aí alguém pode me ajudar depois, a gente tem poucos engenheiros, se a gente for comparar, né, com outros países, né? E algo que a gente precisa promover, principalmente se a gente está falando de indústria 4.0, né? Quanto mais conhecimento a gente tiver, a gente entende que a parte de propriedade intelectual e os resultados de bons projetos podem se beneficiar, né? Uma consequência, ou seja, patentes é uma consequência de termos conhecimento e competência para poder gerar tecnologias interessantes, né? Dentro dessa parte de conhecimento, de engenharia, enfim, a gente traz aqui uns dados, são um pouco antigos, são do início da década aqui, do professor Carlos Brito e do professor Rafael Dubex, relacionado assim a quantos cientistas, né, pesquisadores, as empresas e
fazendo uma comparação, sendo a Samsung coreana, né, a sul-coreana, fazendo uma comparação entre os dois países, né? Então, a gente apresenta aqui, né, que tanto no Brasil, a maioria dos pesquisadores, né, eles estão na academia, né? No caso aqui, 67%. Mas já na Coreia do Sul é o contrário, né? A maioria dos pesquisadores ficam dentro das empresas, né? Aquelas estatísticas onde se mostra aparentemente assim um número grande de depósitos e porque e nos Estados Unidos também é a mesma coisa. Os pesquisadores, né? A parte de pesquisa, como está o outro quadro aqui agora do professor Brito, a gente sempre vê que na indústria tem mais pesquisadores do que na própria academia, né? Então, esse quadro é invertido não só aqui no Brasil, mas eu diria na América Latina como um todo, não é? É algo que a gente, aos poucos, entendemos que vai ir se revertendo. Dentro da nossa empresa, quando a gente iniciou essa parte de propriedade intelectual, tínhamos um doutor, por exemplo, né? Hoje em dia já temos dezenas, né? É uma evolução, e isso se traduz diretamente também em algumas estatísticas aí que já foram mostradas, onde a produção de patentes da Samsung Eletrônica da Amazônia vem ter um destaque e se diferencia se comparado ali até com universidades, né? E dentro do nosso ramo, particularmente, né, sem dúvida somos bem diferentes. E todo esse conhecimento, lógico, né, de capacitação e de pessoas e de técnicas, a gente tem que aplicar, logicamente, aqui nos nossos produtos, né? O interessante de termos o conhecimento é poder aplicar isso a questões que venham, a problemas técnicos que ajudem a sociedade a ter aí um conforto maior, no nosso caso aqui, no nosso portfólio grande, no nosso grande portfólio aí de produtos das mais diversas gamas ali, né? E particularmente, ultimamente, a gente está dando um pouco mais de ênfase a essa parte de linkar a tecnologia com a parte de saúde, né? Tecnologia não é só conforto, mas também ele pode te ajudar na área de melhorar um pouquinho aí a sua saúde ou monitoramento do seu bem-estar. Enfim, mas e depois que eu tenho, então, gente capacitada, tenho projetos e tenho produtos interessantes. Para as empresas, é interessante fazer depósitos de patentes, além, logicamente, da parte de excluir e ter a sua exclusividade para fazer exploração comercial. Por que ele é interessante? No Brasil, particularmente, a gente mostra a competência na resolução de problemas. Então, à medida que a gente vai depositando patentes, assim, alguém lá de fora, né, de qualquer lugar, ou dos Estados Unidos, o pessoal do Brasil é bom em fazer patentes de IA. Será que, não, né, deve ter alguma coisa boa ali, né? Mostra o conhecimento em diversas áreas de conhecimento. Enfim, aquela coisa, aquele mix que eu estou comentando agora, né? Que não é só visão computacional, não é só engenharia, mas é o mix de soluções de problemas técnicos que precisam de várias áreas para poder mostrar que existe conhecimento aqui no Brasil, particularmente, né? Perante os outros 38 P&Ds, centros de pesquisa que a Samsung Mundial tem, a gente se diferencia talvez estamos, né, por exemplo, mostrar que temos mais expertise aí na área de IA associada à saúde, por exemplo, né? E à medida que eu também demonstro essa gama de competências, viabiliza também novos projetos que venham, que existam dentro da empresa mundial como um todo, que nos enviem, olha, então vocês me mostraram que vocês são bons em projetos, vamos dizer, simples, agora eu vou te dar um mais complexo, ou te passo um muito mais complexo, né? O que vai fazendo com que o centro de pesquisa do Brasil, né, ou a nossa região, também ganhe, vendo que internamente podemos fazer muito mais.
né? Então, dentro desse arcabouço, né? Então, como já foi até mostrado pelo Wagner, né? A gente tem uma certa relevância aí ao número de patentes na parte de residentes, né? A parte de todas as patentes nas quais temos o nosso portfólio, onde mais aí trabalhamos, foram feitos por brasileiros, né? A gente está excluindo aqui aquelas patentes que vêm, que são só os depósitos, que são a tradução, no fundo, né, de algo que já vem, ou são PCT, enfim, né? Então, o nosso pico aí digamos, de número de depósitos de patentes foi 2014, onde foi justamente quando o SRBR, o Samsung R&D Center, teve aí o seu pico aí de pessoas contratadas que vieram da academia, né, e começaram a propor projetos e soluções que depois, aos poucos, conseguiram entrar aí nos vários produtos da Samsung. E essa parte aqui é da Maessa. Especificamente sobre essa última avaliação aí do NPI, né? Isso, não, rapidamente, né, menos para mostrar, né, um pouquinho dos nossos resultados, né, do nosso investimento aí em conhecimento, né, interno, em parceria, né, então nós figuramos aí como segundo lugar, né, como uma das empresas, né, que mais deposita patentes na área de IA, né, aplicadas a máquinas e equipamentos, né, que está totalmente atrelado a nossa rotina, né, o nosso dia a dia, né? Foi publicado agora em abril de 2022, né? E conforme já foi comentado, é interessante que nós estamos aí com os maiores, estamos junto com as maiores universidades, né? Como o Miguel já comentou, que os pesquisadores normalmente estão mais nas universidades, mas aqui nós temos esse viés aí de termos muitos pesquisadores, né? Aqui na empresa. Então, a gente isso acaba sendo representado aqui nesse gráfico, né? Quer comentar alguma coisa ou pode passar? Próximo slide, por favor. Isso, e apenas rapidamente aqui falando um pouquinho sobre as novas tendências, né? Então, bom, a Samsung como uma das maiores empresas aí de comunicação, né? Então, obviamente que a gente investe muito em tecnologia e desenvolvimento relacionado a 5G, né? E, obviamente, em relação ao 6G também, né? A gente tem que estar muitos anos, aí 8 anos atrás, né? Do que está acontecendo agora para a gente poder desenvolver as tecnologias e aí, por fim, patenteá-las. Então, eu coloquei até um link aqui na apresentação, não sei se vai ficar disponibilizado para os colegas, mas existe alguns, né, na verdade, white papers da Samsung falando sobre a próxima geração de comunicações, né, do Samsung Research. Então, é um paper bem bacana para vocês entenderem um pouco do que a Samsung está investindo em relação ao 6G. E o metaverso também, que é um tópico que tem sido muito falado, assim como outras empresas, outras grandes, né? A Samsung, claro, também está se movimentando em relação a esse assunto, né? Nós já entramos nisso, já estamos atuando, né? Nós temos uma loja virtual, né? Que não sei se quiserem dar uma busca aí na internet, mas tem uma loja virtual que é a 837X, que ela replica uma loja que a Samsung tem voltada para a experiência dos clientes lá em Nova York. Então, existe essa loja no metaverso já, e então a gente tem caminhado muito em relação a isso, né? Então, acho que, por enquanto, é só, né? A gente, obviamente, aí, como centros de pesquisa, temos um forte interesse nessas áreas, estamos caminhando, e mais uma vez, né? Esse fórum aqui, esse comitê, ele é muito bacana, né? Pode passar, Miguel, por favor. E esse fórum aqui, ele é muito interessante porque nós estamos junto com quem está à frente, né? Dessas questões de patentes, né? Como que a gente pode melhorar essa parte de regulamentação, né? As regulamentações, né? A lei, enfim, para que a gente possa passar ao nosso lado como indústria, né?
e podermos caminhar um pouco mais rápido em relação a termos aí uma indústria 4.0 mais competitiva, né, em relação aos outros países. Muito obrigada, e aí passo a palavra para o Tarso. Obrigada, Maísa, Miguel, Wagner. Prazer ouvi-los. Acho que muita discussão interessante, muitos desafios que vocês trouxeram aqui para nós. Acho que eu, Bruno e Tarso, teremos aí ao longo da nossa comissão discussões muito relevantes para trazer para a nossa associação, para a indústria, para nós como operadores, né, dessa discussão de propriedade intelectual. E estou muito feliz com a criação, como o Bruno falou aí, muitas expectativas de nossa parte em relação às discussões que a gente quer trazer para o debate. Eu fiz aqui, antes de abrir as perguntas da nossa audiência e algumas que nós aqui da comissão temos, eu gostaria de fazer alguns breves comentários sobre alguns pontos que os nossos palestrantes trouxeram aqui. Acho que em relação à palestra do Wagner, ele deixou aqui muito claro os desafios que nós temos como país, como instituição governamental e nós de associação para levarmos e avançarmos nos debates e nas discussões. Ele trouxe pontos aqui para falar sobre a importância das patentes que protegem tecnologias essenciais para padrões de indústria, e a gente sabe que esse é um debate muito importante e relevante, que a gente certamente vai trazer ao longo da nossa comissão. A questão do licenciamento em termos FRAND, né, como é que esse tipo de patente ela é licenciada ou deve ser licenciada em termos justos, não discriminatórios, em termos razoáveis, outro tema também importante. Em relação à definição da autoria, né, quem é o inventor, então vários exemplos ali, adorei o exemplo da Lola, temos o exemplo clássico da Dabus, né, como é que isso se relaciona também em relação a aspectos de atividade inventiva. Então, acho que esses dois motes, né, discussão sobre quem é inventor no caso de uma invenção relacionada à IA, quando a gente está tratando de uma invenção protegida por patente, um tema muito relevante que a gente precisa realmente avançar na discussão, porque os casos estão aí, efetivamente. A questão da atividade inventiva, muito interessante que você falou, a questão da solução, como olhar a solução e o efeito, né, que aquela solução apresenta. Estados Unidos, como sempre, você mostrou ali, né, Wagner, liderando a maior parte das discussões, ali com 45% dos depósitos relacionados à inteligência artificial. Papel das universidades e dos centros de pesquisa, que casa completamente com o que Miguel e Maísa falaram, a importância da capacitação de pessoas nessa área. E eu que vim antes de estar dentro do escritório de advocacia, lá no final da década de 90, trabalhava do outro lado, ali onde a Maísa e o Miguel estão, né, mas numa instituição mais voltada para a área, ou totalmente voltada para a área de saúde, na verdade, a gente percebe a importância de capacitar internamente os nossos profissionais, de estruturar as áreas de propriedade intelectual, né? E aí, dentro desse contexto, o que Maísa e Miguel falaram muito sobre a importância, né, no caso da Samsung, de ter um centro de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, então, ser um dos 39 centros globais de pesquisa e desenvolvimento dentro do grupo da Samsung, o papel fundamental que a Samsung teve na discussão e implementação de padrões, né, no caso aqui MPEG e JPEG, como eles contaram aí, muito relacionados a 3D, tecnologias 3D. Essa questão do ecossistema multidisciplinar, né, então IA combinada ou atrelada, associada a outras indústrias, então a questão da saúde, do bem-estar, muito relevante, a questão da capacitação, que vocês disseram, essa questão de distribuição, né, entre os pesquisadores, como é que eles estão na academia, entre academia e indústria, uma discussão realmente muito antiga, lá o Carlos Brito já trouxe essa discussão há muito tempo, e ela permanece ainda uma discussão extremamente atual. Então, é muito importante que a gente traga esse tipo de discussão para que a gente possa avançar em termos de desenvolvimento nas empresas e nas instituições de pesquisa. E a questão do 6G e do metaverso, né, que a gente sabe o metaverso está permeou várias das discussões dos diversos
das diversas mesas aqui ao longo desse encontro científico, e a gente tem muitos desafios aí a cumprir. Então, tendo feito esse pequeno resumo aí de tudo que vocês falaram, e me perdoem se eu deixei pontos relevantes de fora, mas para não me delongar, eu vou deixar duas perguntas aqui antes de devolver a palavra para os meus colegas Bruno e Tarso. Uma questão para o Wagner e uma para Miguel e Maísa. Então, em relação a Miguel e Maísa, eu queria saber que conselho vocês dariam para uma empresa que trabalha com tecnologia e que quer implementar a área de propriedade intelectual dentro das suas instituições. Tá? E para o Wagner, como é que o INPI está se preparando, então, para examinar o volume de pedidos de patente que está chegando aí, né? Com a questão do 6.23 e a redução do backlog de patentes, a gente sabe que tem pedidos, eu vou falar relativamente recentes, aqui no caso do Brasil, mas que estão chegando para exame e com discussões muito pontuais, muito importantes, e que a gente está precisando de um direcionamento. Então, se a gente pudesse ouvir um pouco do Wagner, como é que o INPI está se preparando em relação a isso. Tá? Obrigada. Miguel, Maísa, não sei se vocês preferem começar. Ok. Não, a gente pode começar assim. Então, a criação de uma área de propriedade intelectual na empresa, assim, ela tem que primeiro nascer da própria empresa, né? No caso da Samsung, ela tem isso no DNA, a parte de pesquisa, a questão de criação de novas tecnologias faz parte do nosso próprio DNA. O segundo ponto, ou seja, primeiro tem que ser, como é que chama, de ser top-down, né? A coisa já existe. Se ela não existir, é mais difícil, mas ok. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a empresa conseguir enxergar no lugar onde ela existe, no caso, aqui no Brasil, né? A Samsung podia ter aberto um escritório aqui, mas não se preocupar com a parte de propriedade intelectual no Brasil, né? Mas entenderam que existe competências mínimas necessárias para se gerar novas tecnologias, e aí vamos colocar um pequeno grupo que pouco a pouco pode ir crescendo. E quem seria, e qual a característica, e isso é uma coisa interessante, né? Não valeria a pena, na minha opinião, né? Colocar simplesmente, por exemplo, um gestor de projetos para vamos fazer patentes. Pessoas comecem a gerar patentes. Não, a gente precisa ter alguém que tenha um conhecimento da parte acadêmica e, logicamente, da parte técnica da própria empresa. E, a partir daí, aos pouquinhos, criar essa cultura de vamos implementar coisas, mas vamos pegar toda essa documentação e tentar transformar em algo que não só seja um artefato para a empresa, mas também na empresa do ponto de vista de software, né? A gente trabalha muito com software aqui, mas questão de patenteamento. Então, é uma evolução, não é por decreto, mas é algo que tem que ir nascendo muito organicamente. E é isso que a gente aconteceu. Aqui, a gente começou o trabalho em 2006, 2005, e os resultados foram coletados aí ao longo de muitos anos. Bom, então, vou responder aqui a parte do INPI, né? Bom, que daria... Responder essas perguntas já daria uma palestra em si, sobre as ações do INPI, né? O INPI, a gente tem sempre muito o que fazer, né? A gente entende isso, né? O atraso do INPI em algumas áreas tecnológicas, ele é visível, né? Então, a gente entende que isso não é bom, né? E a gente está tendo sempre que se preocupar com a eficiência, né? Com utilizar os recursos de maneira mais eficiente, né? De maneira mais proveitosa, né? Então, você comentou do 623. Primeiramente, eu acho que essa é uma mudança de cultura que eu vejo o INPI passando, né? Com o ataque ao backlog, né? O aproveitamento das buscas
e das decisões lá fora no exame sendo feito por meio de resolução, né? Acho isso uma mudança de cultura interessante, tá? E o 623 ele torna isso fora do programa do backlog, né? Como uma medida que realmente interessa a gente aproveitar o trabalho que já foi feito, né? Isso não é, na minha opinião, isso não é demérito, né? Uma vez que Japão, por exemplo, tem isso nos seus próprios guidelines, né? De que é preciso, sim, aproveitar um trabalho de busca que foi feito lá fora e, a partir dali, avaliar se ele merece ser complementado nacionalmente, né? Se alguma coisa, se algum pedido nacional foi deixado de fora, que seja importante ali, então faz-se uma busca complementar, né? Então, acho esse aproveitamento muito salutar e vem em relação à maior eficiência do Instituto, né? Outras ações que a gente pode citar, né, é a necessidade do INPI automatizar seus processos internos, né? A gente passou por um processo de transformação digital, né, onde todos os processos em papel eles foram digitalizados, né? E foi isso que permitiu que a gente trabalhasse toda a pandemia em home office, o INPE inteiro em home office, porque nossos processos estavam digitalizados. Só que a gente ainda tem muito que melhorar nesse sentido de modernização digital, em termos de controle, diminuição de erros, né? A gente tem um volume de despachos de ações que são revistas, às vezes, por erros bobos, né? Então, a gente precisa melhorar nesse acompanhamento dos processos, evitar que as decisões, que esses erros bobos aconteçam, né? E é por falta, às vezes, de um sistema de automação, e é nisso que a gente tem trabalhado, eu particularmente tenho me dedicado a isso atualmente, né? Saiu até recentemente uma notícia de uma consulta pública, né, do INPI com trabalho junto do IBICT, né, que a gente está fazendo um trabalho de pesquisa sobre implementar em um sistema de automação do fluxo de patentes. Então, essa é uma iniciativa e uma terceira linha, né, é dos procedimentos, né? A gente tem cada vez mais amadurecido nossos procedimentos, não é um trabalho fácil, né? Documentar isso, a gente falta braço, braço e perna, para que a gente realize tudo que precisa, né? E já adiantando o próximo tópico é a necessidade de termos pessoas, né? Apesar de chegarmos sempre tentarmos chegar a uma melhor eficiência, a gente precisa de recursos humanos, né? E a gente já demonstrou que, de fato, o INPI precisa de recursos humanos, principalmente na área de telecomunicações, né? A área ali onde eu atuo, né, é visível, já não tem mais onde enxugar, vamos dizer assim, né? E quando a gente tem as novas tecnologias chegando, dois pontos a gente precisa estar sempre muito atento. Primeiro é treinamento dos examinadores, né? Porque uma vez que não temos esse movimento de reciclagem, né? De entrada de pessoas novas, trazendo novos conhecimentos, né? A gente precisa, então, treinar os examinadores nessas novas tecnologias, né? Esse é um desafio para a gente e, ao mesmo tempo, tem algumas tecnologias onde o treinamento mesmo já é difícil de encontrar treinamento. Por exemplo, vou citar aqui na área de ótica. Eu não consigo um treinamento para a área de ótica. Por favor, se alguém souber, fica o meu contato para que a gente possa viabilizar isso, né? E a gente tem buscado sempre, com essa interface entre áreas, né, fazer o exame de maneira colaborativa, mas isso ainda é um processo que a gente não institucionalizou, né? Como que os dois examinadores se manifestam, a coisa acontece de maneira colaborativa, mas ainda de maneira bem quase informal, vamos dizer assim, né? Então, Ana, espero que eu tenha respondido aí suas questões.
Respondeu sim. Muito obrigada, Wagner, Miguel e Maísa também. Obrigada aqui. Só que eu ainda tenho 2 minutinhos para fazer só um comentário. Eu não sei se eu não queria fazer isso na forma de pergunta, mas acaba sendo uma pergunta, né? Direcionada até os dois. A gente sabe que, pelos números, o Brasil não está bem, né? Assim, a gente não está onde deveria estar, né? No número de depósitos e desenvolvimento de tecnologia. Então, assim, eu vou dar uma cutucada. A gente sabe, não vou nem entrar na parte de investimento financeiro, não é nem de aparelhamento do NPI, nem do investimento na iniciativa privada. A minha questão é em relação à legislação. Eu queria saber de vocês dois, tanto do NPI como examinador, quanto da Samsung como desenvolvedor, se vocês entendem que é necessária uma modernização da legislação. Enquanto a gente está discutindo aqui internet das coisas, lá fora já está se tornando internet dos serviços, internet dos comportamentos. Eles falam que é a revolução 5.0, né, que é o cookie, é uma versão de cookie moderna. Ele compara a internet das coisas com os serviços e ele meio que mapeia o seu comportamento. Quer dizer, isso aí é uma discussão que já parece muito futurista, mas ela é recente. Então, assim, a gente está discutindo uma coisa que já é obsoleta lá fora. Então, assim, a minha pergunta vai no sentido de modernização da legislação, e eu faço em relação a conceitos, desde o artigo 10, tá, das proibições, até conceitos básicos de técnico no assunto, né, até que ponto o técnico no assunto passa a ser um ser humano com conhecimento mediano, não pode ser um computador que vai ter essa análise. Então, a minha intenção é abrir novas frentes de proteção e facilitar não só o exame, como aquele binômio de desenvolvimento e proteção. Então, se vocês dois, como examinador e o outro como desenvolvedor, vocês entendem que é necessário uma modernização da legislação. Eu sei que é um movimento de fora para dentro, tá? A gente respeita tratados e tríplices, mas isso é uma coisa que vai ter que acontecer em um determinado momento. A gente não pode ficar operando com a lei de 30, 40, 50 anos atrás. Então, se vocês entendem que isso pode ser um freio, né? A nossa lei atual possa ser um freio tanto para o desenvolvimento quanto para a facilitação do exame. Caso o Wagner permita, né, eu poderia fazer alguns comentários breves aqui, né? Claro. Atualmente, nós temos tido, digamos, temos tido sucesso, tá? Com todas as nossos exames, né? O único ponto que, na verdade, eu gostaria de colocar aqui como uma provocação, entre aspas, mas que eu sei que já está sendo trabalhado, é um outro, tá? Não é em relação à legislação, porque desse ponto nós não temos, pelo menos no momento, enfrentado problemas, tá? Em relação a isso. É mais em relação à rapidez, né, de exame, né, que a gente já sabe que o Wagner já levantou, que isso será trabalhado, né, já foi identificado e tal. As nossas tecnologias, elas ficam obsoletas muito rápido, né, exceto quando a gente está falando de standards, né, os standards, eles são, aí a gente já está trabalhando há, sei lá, 20 anos atrás, né, antes, e 6G, 5G. Fora isso, as outras tecnologias, elas se tornam obsoletas muito rapidamente. Em torno de 3 anos aí, da partir do depósito, elas se tornam obsoletas. E a gente, então, fica aqui, do nosso lado, indústria, trabalhando só com a expectativa do direito, né, no Brasil. Né? Então, isso, de certa forma, é algo complicado para nós, tá? Porque nós estamos aqui, pelo menos as mais recentes, as nossas patentes, elas estão sendo todas aplicadas nos produtos que estão no mercado. Então, assim, isso não tem sido um problema recente para nós. Então, que os relógios, os dispositivos, os devices que vocês estão usando, principalmente aí os wearables, tem tecnologia da Samsung Eletrônica da Amazônia patenteada no Brasil. E quando será que ela vai ser examinada, né? Aproveito a deixa, né? Peço desculpas, Bruno, por sair muito fora da sua pergunta, mas como a gente tem pouco tempo, dizer que nós estamos felizes, digamos, né? Se essa é a palavra mais adequada aqui, mas nós estamos felizes com o trabalho de redução do backlog do INPI, tá? Para nossa vivência aqui, em 2019, por exemplo, a gente tinha só 3 patentes concedidas no Brasil em 2019, de um mundo de em torno aí de 80 depósitos, né? Agora, a gente já tem aí 19, agora em maio, a gente já tem 19 patentes concedidas no Brasil.
E aí tem um bom número, né, uma boa quantidade de patentes que já estão sendo examinadas, nós estamos trabalhando com os escritórios, né, então, tanto o INPI quanto os nossos parceiros, estamos felizes com esse trabalho, tá? Então, só esse pequeno adendo aqui. Mas, voltando à questão da legislação, do nosso lado, indústria, por enquanto, a gente não tem alguma crítica, digamos, a fazer, por enquanto, tá? Aquela questão do artigo 40, tal, do parágrafo único, não nos atingiu, tá? Porque a tecnologia fica obsoleta muito rápido, você entendeu? Então, não nos afeta, tá? Acho que seria esse, por enquanto, o comentário. Bom, obrigado, Maísa, pelo seu comentário. Assim, eu concordo com você plenamente de que é tempo demais de espera, né? A gente convive com esse problema, a gente tenta achar cada vez soluções, né? Como o plano de combate ao backlog, e seguimos. O que eu posso te garantir é que a gente segue insistindo e trabalhando para que a gente tenha condições de transformar esse prazo em 1 ano, né? Que maravilha seria a gente ter uma primeira ação em 1 ano, por exemplo, após uma patente aí com pedido de exame, né? Ficaria muito orgulhoso em chegar a esse ponto, tá? E falando sobre a reforma da legislação, assim, eu entendo que nossa legislação não é ruim. Eu acho que a gente consegue lidar com a maioria dos casos com um procedimento interno, com uma orientação mais clara de diretrizes. Acho que a gente consegue, acho que a legislação não é ruim. Se houver algum ponto a ser retificado, eu colocaria o artigo 32 como o primeiro ponto, né? Acho que vocês vão de concordar comigo, né? Seja sobre maneira de mudança de legislação ou sobre a interpretação dada, né? Então, é isso. Maravilha. Passo. Só para não deixar uma pergunta aqui do chat, né, da Valéria Bastos, que ela colocou, acho que é mais para o Wagner, é uma pergunta que é um pouco difícil de responder, eu imagino, mas se o Wagner puder colocar alguma impressão dele para a gente fechar, que Wagner, no momento atual em que o mundo se preocupa com a regulação do uso da IA, né, que já entra na fase de implementação, não seria importante constar a IA como inventora para que a sociedade tomasse conhecimento de que o bem e serviço a ser consumido foi criado por um sistema de IA e avaliar riscos e danos potenciais, né? Acho que sobre a questão da intenção gerada pela IA, se isso não poderia também ser um indicativo, né, para a sociedade identificar a procedência daquilo, de questão de responsabilidade, etc. Se a patente poderia ter essa função também. Sim. Bom, o que eu vejo de mais problemático em ter essa declaração expressa de que aquela invenção foi obtida por IA é a gente iniciar um processo de diferenciação, né, entre as invenções que são produzidas por IA e aquelas que são produzidas por um ser humano, né? Volta àquela pergunta provocativa ali de que se a gente precisa diferenciar isso, né? Porque o próximo passo, ao diferenciar, o próximo passo vai ser, e sobre a proteção, né? Será que a gente teria que ter uma proteção diferente de invenções que são relacionadas à IA ou aquelas que são produzidas por um ser humano, né? Teria menos valor uma invenção produzida por IA em comparação da criatividade humana? Ou, por outro lado, ela teria mais valor porque o investimento em uma construção de uma inteligência artificial é muito maior e isso justificaria uma diferenciação, uma proteção maior, né? Então, acho que é uma balança aí que precisa ser ponderada, né? E é um caso realmente para o futuro, né? Hoje, o único caso que temos é o caso Dabos, né? Que é um caso provocativo, né? Para que se pense no futuro, né? Mas ele ainda não é, de fato, uma realidade, né? Penso eu.
Já temos invenções que são produzidas por IA, só que são invenções como qualquer outra, né? O fato de existir uma inteligência artificial ali é só um detalhe, né? Então, quanto se seria necessário para que a pessoa avaliasse se aquilo é seguro ou não é, se é ético ou não é, que é uma questão aí voltada para a IA, assim, penso que isso é uma questão relacionada a todas as patentes, né? A gente não avalia, né, o exame técnico, ele não avalia se existe risco, ou até mesmo se aquela tecnologia apresentada, se ela funciona, né? Existem casos extremos de risco à vida, né? Onde contra a moral, né? Que o exame técnico pode até chegar, mas a gente não chega a tal ponto, né? De verificar se ela de fato funciona, né? Uma invenção que isso é o mercado que vai dizer, né? Quer dizer, é o desenvolvimento daquele produto que vai dizer, né? E o mercado que vai dizer se aceita aquela tecnologia ou não, né? Eu vou dar um exemplo, né? Eu trabalhei no meu doutorado em processamento de voz, que era o bam do assunto, né? E houve uma correria para colocar, as empresas queriam colocar aquilo logo no mercado, né? Em sistemas de reconhecimento de voz, as próprias televisões já atendendo a controles por voz, né? Só que os processos não estavam maduros ainda para isso, né? O mercado simplesmente ele rejeitou, né? Então, hoje que a gente vê uma maior aceitação, porque os algoritmos melhoraram muito, né? O treinamento e a eficiência dele, né? Então, acho que eu devolvo a pergunta para a Valéria, assim, se é função da patente a gente fazer esse tipo de informação, né? Se um produto é útil, ou se ele é perigoso, ou se ele funciona, ou se não funciona, né? Se isso estaria no âmbito da proteção intelectual, tá? É isso. Obrigado, Wagner. Bom, gente, a gente já estourou o nosso tempo, né? Eu queria agradecer a presença de todos. A gente chegou a bater mais de 100 participantes no painel. Então, queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente, está aqui até agora. Queria agradecer ao Miguel, a Maísa, ao Wagner, à BPI, né? E aos meus colegas Bruno e Ana. Também passo a palavra para eles para algum comentário final. Então, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer. Realmente foi muito enriquecedor. Eu acho que esse é um debate que a gente pode fazer uma reunião mensal com um tema diferente que a gente vai ter o que conversar. E o objetivo nosso aqui é esse, cutucar todos os stakeholders, os players do mercado, para que eles nos mostrem suas dores e a gente consiga apresentar soluções e cura para essas dores. Exato. E a gente tem outras perguntas aqui no chat, mas o que eu acho que a gente pode fazer, como o nosso tempo estourou, a gente pode disponibilizar essas perguntas aqui para os nossos palestrantes e depois a gente devolve, se quem mandou aqui puder encaminhar o seu e-mail aqui no chat, a gente se compromete a depois circular essas respostas que gentilmente, provavelmente, Miguel, Maísa e Wagner, são mais, tem um comentário e mais duas perguntas, mais ou menos. A gente pode, eventualmente, devolver essas respostas para vocês aqui que nos encaminharam. E agradecer, então, a todos, a audiência que esteve conosco até agora, os meus colegas e aos nossos palestrantes. Obrigada, gente. Uma ótima tarde a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos pela oportunidade. Um grande abraço. Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo.
de dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil, e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca!